está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Nós nos alegramos quando viemos à casa de Deus. Nos alegramos quando Deus nos permite que nós temos vida, saúde, onde temos visto muitas dores, muita tristeza, muitas mortes, mas Deus te conservou com vida e você está aqui para começar tudo nessa nova estação, nesse novo começo de Deus para a sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, quero te adorar nessa semana, nesse dia, nesse começo de semana, nessa manhã de domingo, nessas primícias que eu entrego ao Senhor. Quero entregar toda a minha adoração, todo o meu louvor e gratidão pela vida, gratidão pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui na tua casa para engrandecer e louvar o Senhor, dizer que há só um Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor da glória, Deus da vida, Deus de todas as coisas. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nessa manhã nos prostramos para aprendermos e adorarmos ao Senhor, entendermos que há uma grandeza vinda do Senhor para nós, há coisas novas do Senhor vindo para nós, todo novo tempo começando, que nós sabemos que o Senhor tem coisas lindas e maravilhosas para fazer no meio do teu povo, da tua igreja. Assim se manifeste nessa manhã, ministra nossos corações, fala conosco. Nós repreendemos todos os demônios, todo o cansaço, todo o mal que se levantou contra a igreja, toda palavra contrária, todo peso, todo demônio de cansaço, de sono, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo e declaramos a liberdade ao Senhor Espírito Santo sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crer, recebe, aplauda o Senhor e dê um grito de júbilo. Aleluia! Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Temos vindo de uma maratona aí desses 24 horas, deu mais de 24, deu 26, 27. Nós temos guerreiros que estão aqui desde o começo, passaram todas essas horas aqui. Eu quero dizer para vocês que entendem esses atos proféticos, são depósitos que nós fizemos no mundo espiritual, que traça nem ferruja, nada corrói. São coisas que nós apresentamos para Deus e que o inimigo não pode tomar de nós. São favores a favor de cada um de nós que Deus nos entrega. Nós devemos fazer muito mais isso. Amém? Meus queridos, eu quero ministrar algo sobre vocês. Nós temos que trazer, a Bíblia diz assim, traz a existência daquilo que não existe. Mas como existe uma existência espiritual boa, coisas boas que Deus tem no mundo espiritual para nós, também existe uma guerra espiritual maligna contra a igreja, contra o povo de Deus. Por isso nós temos que estar atentos a tudo isso. Nós temos visto a igreja, muitas áreas, um desânimo na igreja. E a pergunta é: o que tem desanimado você? E a resposta é: não desanime. Não desanime. Deus é contigo. Nessa caminhada, nesses dias, nessa passagem, nós temos guerreado muito, porque junto com essa pandemia, que é uma doença que a gente tem que se preocupar, porque ela ataca os pulmões, ela ataca o paladar, ela ataca a respiração. Como disse a filha do dono do Banco Santander, meu pai tem dinheiro, tinha dinheiro para comprar tudo, mas morreu porque não podia comprar o ar para respirar. Nós temos que entender que isso é um mal que pesou, mas junto com a consequência maligna vem muito mais coisa junto. E nós vimos nesse tempo de pandemia
uma doença psíquica nas pessoas. Junto com essa pandemia, tem pessoas fechadas, 4 chaves na sua vida. Praticamente a doença do medo, ela está operando muito mais forte do que o do vírus. Então nós temos que entender que o inimigo, ele não quer agir na tua vida, só na vida física. Por isso que Jesus fala que ele vem buscar a igreja sarada, corpo e alma e espírito. Porque muitas pessoas hoje, elas ficam doentes primeiro na mente. Primeiro, Salomão fala, assim que você imagina na tua alma, assim você é. Então, muitas pessoas têm ficado doentes aqui, e depois acaba se manifestando no físico, porque ele atraiu. O que Jó falou? O que eu temia me aconteceu. A alma dele via a desgraça e ela veio sobre ele. Então nós temos que ver que, mediante esse caos, veio esse desânimo. E hoje a igreja, ela está, a vez dela olhar para Jesus e ver que a Bíblia fala que, em João 10:10, que o inimigo pode ter vindo para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, a vida de nós olhar para essa vida e abundância de Cristo, nós olhamos para a primeira parte. Achamos que Deus não vai evitar que o mal chegue em você. Eu quero dizer algo para você muito importante, meus queridos. Talvez você já passou por essa pandemia. Talvez você venha passar. Talvez você nem passe. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, que nós não pegamos, não venha pegar. Mas se pegar é o seguinte, eu quero contar algo para vocês. Quando, no livro de Daniel, quando Mesaque, Sadraque e Abednego foram para a fornalha, Deus não livrou da fornalha, mas Deus entrou dentro da fornalha com eles e dançou com eles e saiu de lá ileso. Amém? Se Deus permitir que essa doença chegue em você, você vai passar para ser um grande testemunho, mas tu não pode deixar a tua mente te adoecer. Tu não pode deixar o medo chegar em você e te atormentar mais do que qualquer enfermidade. Então veio o desânimo, e a palavra é não desanime, porque nós passamos muitas vezes, o ser humano se sente muitas vezes, ou ele se sente um copo descartável, eu não sou nada, eu vou morrer, está triste para mim, não sei, eu não consigo, não posso, não quero, não, tudo, é um desânimo total. Ou ele se acha um copo de cristal. O que é isso, apóstolo? Meu amado, isto é uma estabilidade. Jesus que nós temos que ser estável. O religioso não entra no céu, e o pecador também não. Mas o ponderado, que sabe que tem Deus no coração, e que nós podemos vencer todas as coisas no Senhor, esse entra. Então falta uma moderação, e falta da moderação veio o desânimo. Ou a pessoa se acha, ou ela acha que ela pode passar por todos e qualquer tipo de princípio, pode quebrar qualquer tipo de lei, que não tem problema, Deus é de misericórdia. Ou ele entra num desânimo total e acaba traindo as coisas que não é para ele. Então, amados, nós vivemos dentro de um propósito, que vivemos um processo. Olhe para o seu irmão e fala assim, existe um propósito na sua vida. Pode falar, aponte para ele, existe um propósito na sua vida, mas existe um processo. Se eu quiser fazer uma viagem, eu vou ter o tempo da minha viagem. Eu não posso me abduzar aqui e aparecer em qualquer outro local. Só se Deus quiser fazer isso comigo, como já fez com muitos homens de Deus. Então tem um processo. Eu tenho que pegar um transporte, eu tenho que pegar uma malinha e viajar. E muitas vezes nós queremos receber as coisas de Deus sem o processo.
Então, nós temos que entender que o propósito de Deus, ele vem em meio dos nossos processos. E nesse processo, amado, vem o sofrimento. Por que pode acontecer isso, apóstolo? Porque Jesus falou: no mundo terás aflição. Mas também ele completa dizendo assim: mas tenha bom ânimo, eu já venci. Se Jesus está dizendo que ele já venceu, qual é a tua preocupação? Você quer continuar carregando fardo ou quer entregar teu fardo para Jesus? Você quer achar que o mundo caiu nas tuas costas, que você é um coitado, que você é a pessoa mais triste desse mundo? Ou quer se alegrar no Senhor e dizer: Senhor, entrego nas tuas mãos e o Senhor vai fazer? Então depende de você. Jesus fala em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu quero aliviar vocês, eu quero trocar meu fardo. Ele fala no 29: porque o meu fardo é leve, meu fardo não é pesado, o pesado é que vocês estão carregando aí. Então eu quero meditar nessa manhã aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios. Essa passagem, ela é uma ministração. Eu podia ler essa passagem, você estaria pronto para ir embora, mas nós vamos falar um pouquinho dela. 2 Coríntios 4. Segundo a Coríntios 4, verso 1, diz assim: por isso, tendo esse ministério, isso é Paulo falando à igreja de Coríntios, é o Espírito Santo falando com vocês hoje. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos, quer dizer, não desanimamos, não se entristecemos, não nos falecemos. Antes, rejeitamos as coisas por vergonha se ocultam, não andando as astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem, está encoberto. Mas nós, aos quais o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos. Aqui Paulo está apontando as pessoas que não têm fé, nos quais o Deus desse século, o Deus com letra minúscula, chegou ao entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos apegamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servo do amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e a quem resplandeceu em nossos corações para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. 7. Temos, porém, esse tesouro de vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que a grandeza e a manifestação do Espírito Santo seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a manifestação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida, que é Jesus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou Jesus Cristo nos ressuscitará também com Jesus, ou por Jesus, e nos apresentará convosco. O 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça e a multiplicada seja multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso, desfalecemos, mas não anda, que nosso homem exterior não se rompa, e o interior, contudo, se renove a cada dia. Porque o nosso leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória de muita excelência, não atentando nós nas coisas que vêm, ou nas coisas que a gente enxerga, mas nas coisas que não se veem pela fé, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, essa palavra não é minha, é do Senhor, que ela testifica no coração, e que todo desânimo, todo mal que se levantou contra a igreja, todo o empecilho do inferno, toda a seta do diabo que veio para destruir as famílias, as vidas, as pessoas, eu determino agora que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, ministra essa manhã no nosso coração, fala conosco, traz a libertação da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma referência para a igreja, porque a nossa guerra, meus filhos, fala o seguinte em Efésios: a nossa guerra não é contra carne e sangue. A minha guerra não é contra a minha esposa, a minha guerra não é contra o meu pastor, a minha guerra não é contra a igreja, a minha guerra é no mundo espiritual. A minha guerra é contra a influência maligna. Muitas vezes você está com raiva do seu cônjuge, muitas vezes você está chateado com o seu irmão, muitas vezes você está chateado com o teu vizinho, muitas vezes está chateado com aquele amigo teu que decepcionou, mas a tua briga não é contra ele, tua briga é no mundo espiritual. Porque se existiu uma legalidade, se abriu uma porta, entrou uma entidade, e essa entidade teve liberdade para fazer aquela pessoa ser movida por um espírito maligno e agir daquela maneira, para que venha te magoar, para que venha te ferir. Quando nós nos levantamos contra o mundo espiritual e determinamos que aquele demônio saia da vida da pessoa, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que ela falou. Eu falei isso porque ela emprestou, ela cedeu a boca dela para o diabo. Mas apóstolo, mas não tem mais. Não tem mais. Ah, então se a pessoa deixou o diabo falar na boca dela, ou deixou o diabo agir na vida dela, então ela é do diabo. Não, não é isso. Jesus, na imensa sabedoria dele, ele mostrou para nós um apóstolo que caminhava do lado dele, que ele edificou a igreja na vida desse apóstolo, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou que deixou o diabo usar a boca dele, ele falou: para trás de mim, Satanás. Então nós temos que ter referência. Se Jesus trouxe uma referência para nós, que até um apóstolo do lado dele, que caminhou com ele, que vivia com ele, que ele edificou a igreja através desse apóstolo, o diabo usou a boca dele, então pode usar a minha, pode usar a da apóstolo, pode usar de qualquer um. A Bíblia diz que nós temos que orar, mas vigiar. Quando está saindo uma palavra, quando está saindo uma manifestação, que a gente vê que não é da pessoa, nós não podemos apontar e dizer assim: o diabo está usando você. Quem somos nós para julgar? Mas eu posso ir para o meu quarto, colocar o joelho no chão, falar: demônio, eu te ordeno, solta a vida dessa pessoa,
solta a boca dela. Eu te ordeno, solta a vida dela em nome de Jesus. A tua guerra é contra espírito maligno, não contra a pessoa. Então Paulo quer que os coríntios saibam. Primeiro, ele trouxe um panorama do que a igreja precisava. Primeiro ele fala para a igreja da missão de pregar o evangelho. Porque se nós não pregarmos o evangelho, nós não temos serventia para Deus. Se você não falar para as pessoas que existe um Deus do céu, que tem algo para Ele, que Ele pode ser salvo, você está descumprindo um princípio de Deus. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo. Se você deixa o teu próximo para o inferno, ou deixar ele sendo destruído, a família dele, tudo, e você não fala dessa salvação, desse Jesus, então você não está amando o teu próximo, então você não ama a Deus, então você não ama nem a você mesmo. Então Paulo começa aqui no verso 1 e verso 2. Por isso tendo esse ministério, você aí está sentado, você está ouvindo a palavra, mas Deus colocou um ministério no teu coração, amém? Então, tendo um ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos, não desanimamos, não abandonamos, não deixamos para trás. Jesus disse: aquele que quer vir após de mim, pega a sua cruz e me siga. O 2 fala assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha oculta. Fulano, você falou de Jesus para a pessoa: ah, tem vergonha. Ah, eu sou envergonhado, sou tímido. Ah, eu não falei porque eu achei que a pessoa ia ficar brava. Por vergonha oculta, não ando com astúcia, com ousadia, com aquele poder que está em você. Tu deixa o inimigo abafar a tua voz. Mas apóstolo, eu não conheço da Bíblia para falar de versículo. Quem mandou você? Quem precisa que você fale da Bíblia? Fala o que você era, um lixo, ia para o inferno e Deus te alcançou. Estava morto espiritualmente e Deus te deu vida. Fala isso. Ou pelo menos já diz para a pessoa: eu quero dizer para você que Jesus te ama, porque Ele me amou. Então pregar esse evangelho. Segundo Paulo, a razão da qual muitos não entenderam o evangelho de Cristo. Por quê? Olha aqui que ele fala no verso 3. Mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que perdem, está encoberto. Por que para os que perdem? Para aqueles que não entrou o evangelho neles. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso querer presentear o João, o pastor João, com uma coisa que eu não tenho. Então, se ele está encoberto para mim, ele vai estar encoberto para as pessoas que convivem comigo. Olha o que fala no 4 aqui, para você pensar o que você quer da tua vida. Nós, nos quais o Deus com letra minúscula, demônio, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os incrédulos, aqueles que não têm fé, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento deles, deixou eles cegos. Saulo perseguia e matava os cristãos em nome de Deus, ele estava cego. Mas Jesus tinha que remover a cegueira espiritual dele e colocar uma visão espiritual. Então Deus, na estrada de Damasco, derruba Saulo, deixa ele cego fisicamente. 3 dias, o mesmo tempo que Jesus ficou enterrado no túmulo. 3 dias, ressurreição. Manda Ananias orar com ele.
E volta a visão de Saulo, e ele fala assim: em meus olhos era como escama que caíram, agora eu posso ver o Cristo, o Redentor, o Deus que me derrubou do cavalo e me deu uma visão espiritual. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que não veja o Evangelho, a glória de Deus. Paulo está dizendo assim: tire essa cegueira. Igreja de Coríntios, prega o Evangelho, fala para as pessoas, tira ela desse desânimo, tira essa dessa tristeza, desse falecimento. Então essa foi a maneira que o diabo usa para chegar, tirando a visão do Evangelho. Hoje as pessoas falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, né? A apóstola uma vez falou para nós, eu nunca esqueço uma palavra que ela trouxe uma revelação de Deus, que diz assim, que a mentira ela é uma semelhança da verdade. Depois eu estava estudando sobre isso e eu entendi na palavra. Quando a Eva estava no jardim, a Eva não falava com a serpente, com Satanás. Ela não falava. Mas Satanás queria ter um diálogo com ela. Então Satanás trouxe uma mentira semelhante à verdade. Escuta, é verdade que vocês podem comer de uma só árvore, não podem comer mais de nenhuma? Ela trouxe uma verdade invertida. A Eva falou: não, pelo contrário, nós podemos comer de todas, só uma que não. Porque a serpente largou uma verdade invertida. E foi o que a serpente precisava: levar um diálogo, entrar num diálogo com ela. Então a mentira, ela tem uma semelhança com a verdade. Ela tem uma pitada. Como diz assim: você pode ser de Deus, você pode ser cristão, pode ir na igreja, não tem problema que tu quer princípio. Ah, Deus é de misericórdia. Uma mentira embutida dentro de uma verdade. Então o diabo faz isso. Mas nós podemos ver aqui algo tremendo que Paulo fala no verso 7, que diz assim: temos porém esse tesouro em vaso de barro. O que é que nós somos, amado? Barro. O que é que nós fomos feitos? O que é que Deus fez Adão? Do da terra, barro. Mas nós temos um tesouro dentro de nós, que Deus colocou o Espírito Santo de Deus em nós. Então, o qual tesouro que recebemos da parte de Deus, que devemos fazer para Ele. Então Deus, mesmo nós temos um pote, um vaso de barro, Ele diz: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que fique morando em vós. Deus não mora nessas quatro paredes, Deus mora dentro de nós. Aqui esse local é local de nós confraternizarmos, é lugar de nós se reunirmos e adorarmos juntos em unidade. Aqui é a casa onde o Pai recebe os filhos, mas Jesus mora dentro do coração de cada um de vocês. Tem espaço dentro de vocês que homem nenhum, nada, prazer nenhum, sexo, qualquer coisa, riqueza, nada preenche, porque esse espaço é de Jesus. Você sai para as drogas, você sai para a prostituição, você sai para a ganância de dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Você deita na tua cama, vem a tristeza, vem a angústia, vem o desânimo, vem o mal, porque aquele espaço não é preenchido por nada aqui nesse mundo. É o espaço que Deus deixou para Ele, onde o Espírito Santo quer morar no seu coração. Nada preenche o espaço de Cristo na sua vida. Então, você conduz um tesouro dentro de você. Você é um vaso de barro, mas tem uma joia preciosa, que é o Espírito Santo em ti. Porque Deus permitiu que tenhamos dificuldade para sermos servo fiel. Como é que o ouro, quando ele é extraído lá no meio do barro, na água, ele vem uma pedra grande, mas 60, 70%, é sujeira.
essa mesma pedra que foi extraída, ela não é tudo ouro. Ela tem que colocar num ambiente, num recipiente que coloque fogo. Ela vai numa temperatura de 700, 900 graus. E daí, aquele ouro derrete. E ele sai do meio da sujeira. Ele divide entre a sujeira e o ouro. Ele se torna uma pedra impura, uma pedra informe, porque ela vai pingando, vai ficando uma pedra toda. Ali se tornou o ouro. É o primeiro processo que Deus faz: tirar você do mundo, trazer você para cá e te separar do mundo. Mas você chega aqui para Cristo, nós chegamos tudo informe, tudo cheio de bico, tudo cheio de tortura, porque nós fomos só extraídos, foi só separado. Aqui Deus começa um processo, que é o processo que muita gente não quer passar. Você olha dali e fala: meu Deus, como esse pastor toca bem o teclado. Olha, eu queria tocar teclado que nem ele. Você quer sair dali para sentar ali para tocar teclado, mas você não pergunta qual é o processo que ele demorou quando ele saiu de lá para chegar até aqui. Existe um processo. Quando eu vi pela primeira vez, segunda vez que eu entrei na igreja, eu vi meu pastor pregando, parecia um cowboy. Ele dava pulo dessa altura. Ele falava assim: recebam! Todo mundo caía. Era um homem poderoso. Está vivo, está em São Paulo hoje, meu pai espiritual. Eu falei assim, da cadeira, eu falei assim: eu não nasci para ficar nessa cadeira não, eu quero estar lá em cima. Agora me pergunta, amados, e o processo? Faz 20 anos que eu estou apanhando, e ainda não sou o que ele é. E vou ser bem menor de cada um de vocês ainda. Vocês vão ser maior do que eu, em nome de Jesus, amém? Mas existe um processo. Eu tenho que pagar o preço. Satanás quis oferecer para Jesus sem pagar preço: se você me adorar, eu te dou tudo isso aí. As riquezas do mundo é tudo sua. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Eu só adoro meu Pai. Eu tenho um processo. Existe um processo para mim passar. Eu tenho 3 anos para ensinar uma igreja, e depois tem uma coisa ardida, uma coisa difícil. Eu vou ter que ser morto, crucificado naquela cruz, mas eu vou pagar o processo. E a Bíblia diz que o seu nome está sobre todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Todo nome se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Jesus é o Senhor da glória, é o Senhor da vida, é o dono da vida, é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Ele conquistou na cruz a nossa redenção, e a minha e a tua salvação, porque Ele passou o processo, Ele pagou o preço, amém? Temos que pagar o preço, meus queridos. Ninguém chega no pódio sem treinar muito. Porque mesmo em meio a um sofrimento e perseguição, Paulo continua pregando o Evangelho. Olha no verso 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Se você não crê, meu querido, você não vai falar. Se esse evangelho, essa palavra de Deus não entrar na tua entranha, se tu não souber e não ver que você é imundo, nós somos podridão, nós não somos nada, nós somos assim, ó. Deus fala assim, ó, desliguei, uma boneca no chão, não somos nada. O respirar, a vida vem de Deus. Ele só pede para nós fazermos isso. Apóstolo, por que eu nasci? Primeira coisa, você nasceu não quando você foi gerado no ventre da tua mãe, mas quando você foi nascido de Cristo. A Bíblia diz em lá no livro de João, capítulo 1, verso 12: todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser filho do Abba, amém? Ser filho do Pai. Então quando você nasce aqui, primeira coisa na tua vida
eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na minha vida. Não é mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me deu vida. Se nós não tivermos esse entendimento, você ainda não se converteu. Você não entendeu o Evangelho de Cristo. Se ainda você acha que você pode fazer as coisas na força do braço, você não é um cristão. Você vai para o inferno se você morrer amanhã. Quando Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar meu irmão por dia? E Jesus dá uma olhada, né? Vê, espera a expressão dele, enche o peito, fala assim: agora eu vou falar alguma coisa para agradar Jesus. Jesus, 7 vezes por dia tá bom? Jesus falou: multiplique isso aí por mais 7. Só umas 490 por dia para perdoar teu irmão. 70 por 70, por 70. Então, nós muitas vezes achamos que nós sabemos como é que as coisas de Deus, e é tão pequenininho perto das coisas de Deus. Então você acha que eu sou cristão, mas eu não gosto do seu Sérgio, não, mas eu já perdoei, mas ele que fique lá e eu aqui. Que perdão é esse, meu querido? As coisas velhas ficam para trás? Ou o ressentimento ainda está? Não existe perdão sem você apagar do passado, se você esquecer o passado e começar tudo novo na sua vida. Jesus, Ele nos ensinou a perdoar tantas vezes necessário que precisar, porque nós não somos juízes, como diz em Mateus 7:1. Assim como você julga, você é julgado. E todas essas coisas que acontecem na nossa vida, ou das pessoas que a gente ama, é por legalidade. Então, se existe uma legalidade, existe um processo. Então aqui Paulo continua pregando, porque Paulo não desanimou, e nem no meio do sofrimento. Paulo diz assim: eu não desanimo. Pode vir sofrimento, porque agora viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se eu sair desse mundo, eu sei para onde que eu vou, eu sei de quem eu sou, eu sei que a minha pátria não é aqui. Aqui eu vou passar dor, tribulação, cadeia, açoite, mas eu sei a quem eu creio e eu sei a quem eu vivo. Então ele fala, no meio de todo o sofrimento, ele fala que ele não desanima. E aqui ele dá para nós uma maneira de nós não desanimarmos. E eu queria que você anotasse esses versículos. Primeiro, nós vamos ver o 7 até o 9, que diz assim: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Primeiro passo, não é você que faz, é Deus que faz através de você. Eu prego, tu não prega nada. Eu não prego nada. Eu faço o que Deus faz através de mim. Então eu sou um vaso de barro. O Espírito Santo está ministrando para vocês. Primeira coisa, eu tenho que me conscientizar que eu nada sou, mas eu sou todas as coisas no Senhor. Primeiro ponto. Segundo, em 8, em tudo somos atribulados. Todas as coisas que você fizer, você vai ter guerra espiritual. Tudo que você planejar, você vai ter batalha. Porque o inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você vença. Então em tudo somos atribulados, mas vem a recompensa. Mas não somos angustiados. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus cuida de você. Perplexo, meu Deus, como é que isso aconteceu? Mas não desanimado. Aconteceu? Vamos em frente. Ou não desesperado, meu Deus, não desanimado. Não, vamos em frente. Vamos caminhar. Aconteceu, meu Deus, mas que guerra. Mas eu estou aqui, estou em pé. Então não desanimo. Isso é para você. O 9, perseguidos, mas não desamparados. Perseguido, perseguição, mas Cristo está com você. Jesus disse: estarei com vós até a consumação do século. Então não importa. A Bíblia diz assim: feliz é aquele que sofre pela palavra. Não importa.
Então, perseguido, mas não desamparado, mas não destruído, abatidos, mas não destruídos. Então, aqui Paulo fala de atribulação, de angústia, perplexidade, desamparo e abatimento. Mas ele diz para você: em tudo isso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aonde que está a nossa fé? Quem nos liga ao trono? Jesus fala lá em João 15 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Se o galho estiver ligado em mim, o galho vai ter vida e vai dar fruto. Mas se quebrar o galho, ele seca e vai para o fogo. Eu e você estamos ligados na videira. Se nós estamos ligados em Cristo, pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir perplexidade, pode vir dificuldade, pode vir o que vier, mas eu em Cristo sou mais que vencedor. Amém? É minha raiz, é minha essência. E para completar, ele fala do verso 16 aqui, ajudando Paulo a não desanimar. 16, escute bem: por isso não desfalecemos, porque essa tribulação, porque essa luta, porque essa dificuldade, porque essa perplexidade, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O 17, porque a nossa leve momentânea tribulação, a nossa leve momentânea tribulação. Por que ele falou que a tua luta é leve? Por que ele falou que a tua luta mas ele não sabe o que eu estou passando, ou sabe e não quer se importar comigo. A tua leve momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória. Amém? Deus está dizendo que essa dificuldade, Ele está te purificando, que nem o ouro extraído do lixo, do sujeira. Essa espontânea tribulação lhe encherá de glória de Deus. Amém? Então essa leve tribulação, leva uma momentânea tribulação, nos produz um peso de glória. O 18, para nós encerrarmos: não atentando nós, escute bem, grave no teu coração, não atentando nós nas coisas que nós vemos. Mas apóstolo, está morrendo tanta gente, mas olha que no hospital tão cheio, a Globo só fala disso. Nossa, eu vi ontem uma pessoa, um videozinho, quando a televisão está todo mundo, a família toda brincando no sofá, começou o Jornal Nacional, todo mundo colocou máscara, colocou tudo e se enfiaram baixo um cobertor. Começou a morte está chegando pela televisão. Então nós temos que entender de novo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. O que é isso? O que está em Hebreus 11:1, a fé, aquilo que nós não vemos, mas cremos. Porque as coisas que se veem, o que você está enxergando, meu amado, essas cadeiras, isso aqui, esse é temporário. Se aqui, se Deus quer dar um vento lá de cima, sopra tudo isso aqui, vai tudo embora. Então tudo que nós vemos, com nossos olhos físicos vê, é temporário. Mas a que não se vê, que é a fé, essas são eternas. O cristão, meus queridos, não vive por vista, mas vive por fé. Eu não quero e nem quero te dar, ou dizer, ou julgar o tamanho da tua cruz, o tamanho da tua luta, o tamanho da tua dificuldade. Mas Jesus disse: pegue ela e carregue. Eu sou contigo, você já é um vencedor.
eu passei pelo mundo, eu venci o mundo, e você do meu lado, junto comigo, você é um vencedor. Cristo está dizendo que a nossa fé, a nossa visão, a nossa vida em Cristo, nós somos muito mais do que vencedor nele. Não olhe para a tua luta, não olhe para a tribulação, não olhe para o gigante que se levanta, mas olhe para Cristo, olhe para Cristo e olhe para Cristo, que tudo isso que o diabo colocou como fardo na tua vida, ele quer trocar esse fardo. Ele tem um fardo leve, tem um fardo suave. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a tua trajetória, Deus quer começar uma nova estação na tua vida. Vamos arrancar o medo, vamos arrancar a tribulação, vamos arrancar toda a perturbação da mente, vamos curar primeiro a nossa mente, que o nosso físico vai ser curado. Deus quer dizer nessa manhã para você: levanta, filho, caminha. Entramos numa nova estação, entramos num novo tempo. Deus chegou o tempo da árvore florescer, de vir os frutos e vir uma grande colheita. Deus tem isso preparado para mim e para você. Deus diz hoje: não olha e não viva por aquilo que a tua vista está enxergando, por aquilo que a mídia está falando, por aquilo que o povo está dizendo. Não viva pelas consequências dessa vida, mas viva por Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! O mundo não é modelo para mim, meu modelo é Cristo. As consequências não me atraem e não me destrói, porque eu sei em quem eu creio. As lutas que vieram e estão vindo não são para a minha morte ou para destruir aquilo que eu tenho, mas é para um grande testemunho. Tudo mal que o diabo quis colocar sobre mim e você vai servir para nós edificar muitas vidas como um testemunho. Paulo diz: eu estou na prisão, eu vou ser morto, mas mesmo assim, aqui dentro, eu prego para os carcereiros, eu prego para os policiais, eu prego para os presos, porque o meu corpo está preso, mas a minha mente está livre. Mas uma coisa eu sei: eu conheço um Deus poderoso que pode mudar essa história. Um dia Paulo fala para um carcereiro que queria tirar a própria vida: não tire a sua vida, meu filho. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando você achar que está tudo perdido, daí que Deus está começando a mudar a sua vida. Quando você olhar para a sua vida e achar que não tem mais jeito, daí que começa uma mudança de Deus na sua vida. Aí Deus começa a trazer um milagre na sua vida. Deus só entra com milagre quando aos olhos do homem não tem mais jeito. Ele está pronto para fazer esse milagre. E nessa manhã, tu vai sair daqui com milagre. Nessa manhã, você vai levar a tua bênção. Nós vamos entrar nessa nova estação, um tempo novo de Deus para nossas vidas. Começa tudo novo na sua vida hoje. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Aleluia! Filho de Davi. Aleluia! Fale com Deus, meu querido. Tem compaixão. Mostre o teu fardo. Troque teu fardo com Jesus agora. Está pesado. Jesus quer trocar esse fardo contigo. Oh, de canta, cai, de canta, lava, lava. Faz as escamas caírem. Aleluia. Filho de Davi.
Deus. Meus queridos, olhem para cá. Aplicação dessa palavra para a nossa vida. Quando foi que você recebeu a luz de Cristo surgiu na sua vida? Então as perguntas que eu falo: quando que eu me converti de verdade? E essas palavras são vida para mim. Quando você enfrenta a dificuldade, a partir de hoje, qual a lição que você tira dessa passagem do apóstolo Paulo? Que ele diz: mesmo na tribulação não sou angustiado, mesmo perplexo eu sou animado, mesmo perseguido eu sou amparado. Qual é a lição que você tira hoje? O que você aprendeu com o apóstolo Paulo? Ser um cristão de verdade? Ou achar que vive Cristo? Achar que Cristo está em você? Aqui Paulo está nos trazendo uma ênfase e falando que Deus, Ele tem que viver dentro de nós. Eu e você temos que ser representantes de Cristo aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver a semelhança de Deus. Mesmo quando chega a dificuldade, a pessoa fala assim: meu Deus, como é que você está vencendo isso? Não sou eu, é o meu Senhor, é o meu general. Concluindo, nessa passagem, primeiro ponto, meus queridos, grave no seu coração. Aprendemos que não desanimamos por 4 motivos. Você não vai ser uma pessoa desanimada por só 4 motivos. Primeiro motivo: você não é um aborto da natureza. A Bíblia diz assim: não foi vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Então você é uma escolha de Deus. Você não vai desanimar, porque Deus te escolheu, e Deus não se enganou quando te escolheu, e Deus te deu um ministério. Você tem um ministério. Qual deles, apóstolo? Deus vai te mostrar. Pode ser qualquer um que você está vendo aqui, mas você tem um ministério glorioso. Segundo ponto: você possui um tesouro dentro de você, que é o Espírito Santo. Um Deus que nunca perdeu batalha. Um Deus que até pediu para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas na mesma hora fala: não faça a minha vontade, faça a sua. Eles coroaram Jesus com a cruz de espinho, bateram no seu rosto, cuspiram nele, mas ele sabia que isso era o processo, ele tinha que passar. Então, esse mesmo Jesus, ele mora em você. Segundo ponto: você tem um tesouro que mora dentro de você, por isso você não vai desanimar. Terceiro ponto: você exercita a chave da tua vitória, a fé que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E você é um homem ou uma mulher de fé. Então, terceiro motivo: existe fé no teu coração, e essa fé não permite fazer você desanimar. E terceiro e último: vivemos numa esperança inabalável. A esperança é nós não olharmos para aquilo que está acontecendo, mas nós olharmos para dentro de nós e olharmos para Cristo e saber que Deus está preparando algo novo para a sua vida. Deus está trazendo um bálsamo. É essa esperança que move cada um de nós. A fé e a esperança é uma família, é um casal. Eu tenho fé, tenho esperança. Ela tem fé, eu tenho esperança. A fé e a esperança faz nós sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa manhã, Deus fala através da vida de Paulo: não desanime, não olhe para a circunstância, mas olhe para Cristo, que você foi escolhido por Deus, e você já é um vencedor, porque você está nessa manhã ouvindo essa palavra. Deus está falando contigo: você é especial, tanto para a vida como é para Jesus. O Senhor te ama e Ele tem um projeto na tua vida, e tudo que Ele começou, Ele vai acabar, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ore comigo assim: Pai. Ore assim, fala para o Pai: Pai, até hoje
eu olhava para o problema, para tudo que estava me acontecendo. Muitas vezes eu até pensei que o Senhor não gostava de mim, porque o Senhor estava permitindo todo esse processo. Mas hoje eu tiro os olhos do problema e coloco meus olhos no Senhor, e entendo que esse é o processo que o Senhor está trabalhando na minha vida, para que eu possa ser melhor e maior instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor use a minha vida dentro desse processo que eu passei para ajudar outras pessoas. Senhor, eu te peço perdão, e hoje eu recebo o meu cajado, o propósito da minha vida, e declaro ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Eu quero viver não as coisas que eu vejo, mas as coisas que eu creio, porque eu não sou desse mundo, mas eu sou do céu. Se você crê, aglada ao Senhor, glorificando, exaltando, engrandecendo. Aleluia! Te ver, quero te ver. Quero te ver. Eu toco nos meus olhos, Senhor, pois quero te ver. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra viva como uma semente no coração de cada um. Meu Deus, toma cada vida nessa manhã nas tuas mãos, Pai. Arranca toda dor e toda angústia. Deus, que eles possam deixar o passado para trás e receber o novo do Senhor. Que a partir de hoje comece tudo novo, uma estação nova, um novo tempo. Que o inverno passou, mas chegou o tempo de nós dançarmos e se alegrarmos mediante uma grande colheita do Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo, Pai, e eu declaro esse novo tempo sobre a vida deles. Que eles vivam o tempo de Deus e o novo tempo com vitórias, vitórias, vitórias em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém.